Olá a todos, eu me chamo Valéria, tenho 25 anos e moro em Salvador, na Bahia. Até hoje eu não sei muito bem como explicar como isso tudo aconteceu. Eu nunca tive um lado sensitivo muito forte e nunca senti coisas estranhas ou vi coisas que não se podem explicar. Para falar a verdade, eu sempre fui muito racional e sempre tinha uma explicação muito científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos, e sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: em 2017, quando eu tinha 18 anos, o meu namorado havia terminado comigo. Ele nunca me disse o real motivo, mas fiquei sabendo por alguns amigos dele que o motivo era que eu estava um pouco gordinha. Eu fiquei mais magoada em saber disso do que com o término, mas eu não desanimei. Isso me motivou a malhar todos os dias para perder peso. Eu tinha o costume de correr na praia após o pôr do sol, e eu passei a fazer dieta e também entrei para um time de queimada. 3 meses depois, eu sentia nitidamente a diferença, pois de 95 quilos, agora eu pesava apenas 70. E em um final de tarde, enquanto eu corria na praia, eu encontrei o meu ex. Ele me elogiou, disse que eu estava muito bonita e me chamou para conversar. Fomos então para um local isolado na praia, onde não ia ninguém. Ele então disse que terminou comigo, porque estava passando por alguns problemas e toda aquela conversa fiada. E no fim, ele me pediu para reatarmos o namoro. E eu, para não deixá-lo sem graça, eu disse que pensaria. Então, ele me chamou para tomarmos um banho no mar, e isso era por volta de 18 horas. Estava escurecendo, e eu aceitei. Afinal, estava com muito calor. Então eu dei alguns mergulhos, e sempre que emergia da água, estava tudo normal. Mas no terceiro mergulho, eu comecei a sentir uma tonteira, e uma onda me fez demorar para subir à superfície. E muito ofegante, eu emergi das águas e fui nadando até a areia. E assim que cheguei à margem, eu caí ofegante e esperei um pouco e estranhei que o Carlos, o meu ex, ele não veio até a mim. Eu me levantei e comecei a procurar ele, porém, tudo à minha volta estava totalmente diferente. A noite estava escura e avermelhada, e o lugar parecia bem diferente da praia onde eu estava. O mar parecia ser apenas um rio sujo e poluído. O Carlos havia desaparecido, e eu fiquei desesperada, andando a ermo em um lugar que eu nunca vi na vida. O tempo todo parecia que alguém me observava. Eu andei muito até escurecer totalmente. Eu passei por uma cidade onde as casas eram de barro e tinham lampiões nas portas. As pessoas eram estranhas e quando me viam, se escondiam ou me olhavam com cara de ódio. Eu andei bastante por aquelas ruas de terra e finalmente encontrei uma igreja no meio de uma praça no centro de uma rua de terra e algumas casas de cerca de arame por perto. Então, eu entrei na igreja e ali não havia ninguém. Eu fui até uma pequena sala que havia aos fundos e fui surpreendida por um garoto que deveria ter por volta de 11 anos.
Ele era branco, dos olhos claros e cabelos loiros, bem diferente de todas as pessoas dali. Ele logo me abraçou e disse que ficou muito feliz em me ver e que eu não era igual às pessoas dali, que todos ali eram maus. E ele me perguntou se eu sabia como faríamos para ir embora dali. Eu perguntei se ele estava perdido ou algo assim. Ele disse que sim, mas não sabia ao certo quanto tempo ficou ali em Sete Além. Eu perguntei a ele o que era Sete Além. Ele disse que era uma longa história e que deveríamos ir embora dali o mais depressa possível antes que eles chegassem. Disse a ele que deveríamos ir até a polícia. Ele então disse que nós precisávamos voltar para o nosso mundo, pois todos ali eram maus, até mesmo a polícia, e provavelmente eles nos matariam ou nos fariam de escravos. Ele disse que estávamos em Sete Além, um mundo paralelo ao mundo dos humanos, e em Sete Além habita toda a podridão humana e perversidade. E ele foi para lá enquanto brincava na floresta, mas não sabe como voltar para o nosso mundo. Eu confesso que já estava ficando assustada. Ele pediu que eu o levasse para o mesmo lugar que eu saí do meu mundo e fui parar ali, mas que deveríamos ir correndo, pois eles nos perseguiriam. Eu perguntei a ele quem nos perseguia, e ele disse que eram os seres de olhos negros que se parecem com humanos. Então saímos correndo de mãos dadas. Algumas pessoas nos encaravam e outros nos perseguiam gritando: "Agárrenlo!" Então nos escondíamos e eles gritavam: "Aí está!" E quando corríamos novamente, eles diziam: "Te vou fazer picadillo!" Aquelas pessoas pareciam falar espanhol. Saímos daquela vila e voltamos para o ponto de partida, de onde eu fui para aquele lugar. Perguntei o nome do garoto e ele disse que se chamava Enzo. Eu expliquei a ele que mergulhei naquele ponto do mar e quando subi do mergulho, eu já estava naquele lugar esquisito. Enzo disse que ali era um portal e devíamos mergulhar novamente para voltarmos ao nosso mundo. E assim fizemos. Mergulhei de mãos dadas com o Enzo, e aquela sensação de tontura, mal-estar e afogamento veio novamente. Eu consegui me emergir das águas novamente, mas quando abri os olhos, eu estava em um quarto de hospital. O médico me explicou que eu havia me afogado e eu fiquei quase 1 minuto morta. Mas o Carlos realizou os procedimentos de respiração cardiovascular e respiração boca a boca. E assim eu voltei à vida, mas desmaiei em seguida e estava ali em observação. Perguntei cadê o Enzo, mas ninguém sabia de nada. E nem sabia quem era esse garoto. Mas eu tinha certeza que ele era real, e tudo aquilo que presenciei naquele lugar chamado Sete Além. Eu passei alguns dias procurando e tentando contatar o Enzo, mas os meus amigos disseram que eu imaginei tudo isso quando eu estava em coma. O tempo passou e acreditei que realmente aquilo tudo foi invenção da minha cabeça. Até que certo dia, o irmão de uma amiga minha teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no lugar do acidente. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde ia ser o velório. Eu me arrumei
e fui ao encontro dela para tentar ajudá-la em qualquer coisa que eu pudesse. O velório era no hospital onde tinha levado ele logo após o acidente. Quando cheguei lá, eu fui onde ficava o velório e tinha 3 salinhas para o velório lá. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão dela, e tinha um outro velório em uma outra das salas, e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortá-la de qualquer jeito que eu pudesse. Ela não parava de chorar, e isso era de madrugada, ainda umas 3 da manhã, e o enterro seria às 13 horas. Eu passei o tempo todo ao lado dela, conversando com ela, e quando deu umas 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram, e como eu estava com fome, eu pedi para um amigo nosso que ficasse com ela, enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer em uma padaria que tinha lá do lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante, mas como a padaria estava cheia e não tinha onde me sentar, eu resolvi voltar para o velório e comer lá. Mas como eu achei que seria uma falta de respeito e comer lá dentro onde estava velando o corpo do irmão da minha amiga, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia. Me sentei em um banco lá e comecei a comer. E depois de um tempo, eu olhei para dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, no canto. O garotinho me parecia muito familiar, mas na hora eu pensei: que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter uns 11 anos, estava quieto e encolhido. Era branco, de cabelos loiros e olhos claros. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Bem, eu sabia que era alguém que eu conhecia, mas pensei que era algum conhecido da minha amiga. E quando ele notou que eu tinha visto ele começou a olhar para mim, e foi aí que eu reconheci o garoto. Era o Enzo. Então tudo aquilo me veio à mente novamente. Eu perguntei se ele estava bem e como ele tinha saído daquele lugar sinistro. Ele, de cabeça baixa, não me respondeu. Então eu imaginei que ele tinha visto a coxinha na minha mão e que deveria estar com fome. Então eu estendi ela na direção dele, mas ele não se mexeu. Eu me levantei, fui até ele e me sentei ao seu lado. Perguntei se ele estava com fome, se queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele não se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira do lado dele, junto com o refrigerante, e falei que se ele quisesse, era só pegar. Mas ele só ficava olhando para o chão, e eu insistia perguntando como ele saiu de Sete Além. Mas ele não dizia nada. E depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que ele deveria estar muito triste para ficar conversando. E por isso, ele tinha ido para lá para ficar sozinho. E que a última coisa que ele queria era ficar falando com alguém. Então, eu me levantei, disse que estava feliz que ele havia saído daquele lugar sinistro e perguntei se podíamos ser amigos. E essa foi a única hora que ele desviou o olhar do chão, olhou nos meus olhos e disse o seguinte: "Tarde demais, Valéria. Você conseguiu, mas era tarde demais para mim. Eu passei muito tempo naquele lugar." Bem, sem entender nada,
eu disse que estava muito feliz que ele estava bem. Então deixei a outra coxinha e o refrigerante ao seu lado e falei que se ele quisesse, ele poderia comer. E então eu voltei para perto da minha amiga. E quando eu cheguei lá, mais alguns dos nossos amigos haviam chegado. A gente tem uma amiga nossa que é meio sem noção às vezes, e ela queria porque queria ir ver o outro velório, ver quem estava lá. Mas não queria ir sozinha, só que ninguém queria ir com ela, ficar xeretando esse tipo de coisa. O que eu realmente concordo que não é uma atitude respeitosa, mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga que tinha perdido o irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno, e quando chegamos perto, eu levei um susto e tive que me segurar para não cair, gritar e chorar. Quem estava dentro do caixão era o Enzo, o garotinho que eu estava conversando. Sim, o meu amigo Enzo. Eu senti um arrepio subindo a minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Eu disse que conhecia aquela criança e disse que não era uma boa ideia ficar indo xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém, afinal, eu imaginei que ninguém acreditaria em mim e queriam pensar que era uma brincadeira de muito mau gosto. Eu fui até o Enzo estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá, só a coxinha e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado para ele e ainda estava intocados. Eu joguei eles fora e fiquei imaginando como aquilo poderia ter acontecido. A minha amiga xereta foi ver o que tinha acontecido com o garotinho do velório. E ele tinha se perdido na floresta. E um mês depois o encontraram morto, em estado avançado de decomposição. Mas antes de morrer, ele havia sido abusado sexualmente, torturado. E depois, sabe-se lá Deus mais o que. E o pior de tudo é que falaram que a família estava devastada, já que ele era filho único e não tinha irmão nenhum. E o mais chocante era que, de fato, o nome dele era realmente Enzo. Sempre que eu me lembro disso, todos os pelos do meu braço se arrepiam. Será que o Enzo ainda vive preso em Sete Além? Afinal, ele pode estar morto nessa dimensão, mas lá em Sete Além, ele pode estar vivo e esperando por alguém para o tirar de lá. Eu me simpatizei muito pelo Enzo e acredito que ele não mereceu o fim que teve. Eu ainda pretendo retornar a Sete Além e desta vez eu tentarei novamente trazer o Enzo de volta, são e salvo. Boa noite.